Paz do Senhor a todos, mais uma vez. Deus abençoe, alegria estarmos aqui com vossos líderes, né? Deus abençoe, também com todos vocês, né? Bênção de Deus. E um assunto importantíssimo, embora muitas vezes não muito comentado, mas muito importante, o assunto sobre o tabernáculo. Tema muito bom, que a irmã Rita escolheu para comentar com vocês, e creio que, como ela falou, muita curiosidade, né? Eu já deixo desde já, antes de nós começarmos a falarmos sobre o tabernáculo, se alguém tem perguntas ou colocações, fica à vontade. Se eu não responder, irmã Rita, irmã Ney responde. E se não, mas realmente nem todas as perguntas, às vezes você tem resposta na hora. E a gente tem que estar preparado para isso também. A vida é assim. Nem tudo na vida nós temos na hora a resposta. Mas, no entanto, a gente pode ir lá pesquisar, trazer, pedir, em primeiro lugar, a orientação de Deus e depois trazer as respostas, né? Eu vi alguém com um dedinho levantado assim, estava se coçando só? Tá bom. Eu não posso ver, quando eu abro para as perguntas, eu não posso ver ninguém se mexer, eu já penso que é pergunta. Então, muito bem, Deus, na sua essência, no seu poder, quando Ele libertou o povo do Egito, né? Vocês conhecem a história, né? O povo foi lá para o Egito, estava cativo lá no Egito, e Deus então agora levantou Moisés para libertar o povo do Egito. Eu não sei quantos minutos eu tenho, Marita, então eu tenho que me programar aqui, senão vou estendendo muito. 25 mais ou menos, tá? Então, Deus, Ele levantou Moisés. Interessante que as profecias diziam que iria vir, Deus iria levantar um libertador. E aí, na época mais ou menos das profecias, os faraós, aqueles que mandavam, queriam impedir esse libertador. Porque foi sempre assim, né? Deus olhando melhor para o ser humano, para o homem e a mulher, e o inimigo de Deus querendo atrapalhar o plano de Deus. Sempre foi assim, em toda a história humana. E aí Deus levanta a Moisés, nasce Moisés, e o mesmo faraó que queria matar a Moisés, que queria impedir o plano de Deus, olha como que Deus é, olha o Deus que nós servimos. Preste bem atenção nisso. Faraó disse, eu vou matar esse personagem que Deus vai levantar, esse libertador. Aí o que é que Deus fez? Deus providenciou para que ele criasse o libertador. Faraó criou o libertador, foi Moisés. Moisés foi criado no palácio. Ele mandou matar todas as crianças, muitas crianças morreram, mas Deus tocou no coração do pai e da mãe, né? Manoá e sua esposa, os pais de Moisés ali, e a irmãzinha dele foi lá, colocou ele lá no rio, a filha de Faraó pegou, lá estava aquele que Deus tinha plano, lá estava ele sendo criado no palácio, certo? Então, a mensagem que eu deixo aqui para vocês, é que se Deus tem, com certeza tem planos na vida de vocês, o inimigo vai lutar para atrapalhar esses planos. Só que Deus é maior. Se vocês continuarem firmes, crescendo firmes na presença de Deus, obedecendo a Deus, obedecendo a palavra de Deus, com certeza o plano de Deus vai se cumprir na vida de vocês. Vocês podem dizer um amém? Agradecendo a Deus, né? Muito bem. Tá, irmão Aurelinho, o tabernáculo. Fala que nós vamos chegar lá. Então, aí chegou a época de Deus libertar o povo do Egito. Aí vocês conhecem a história do Mar Vermelho, tudo mais, né? Isso é bem conhecido. E aí o povo passou o Mar Vermelho e agora começou a jornada para Canaã, a terra prometida. Aí nessa jornada, lá quando nós vamos ver em Êxodo 25, a partir do capítulo 25 de Êxodo,
Se você ler depois, você vai ler que aí tem a história de Deus pedindo a Moisés, ordenando a Moisés e dando todas as instruções para a construção do tabernáculo. E aí Deus dá as medidas, dá tudo como Ele quer. Sabe por quê? Porque quando nós vamos fazer alguma coisa para Deus, e quando nós vamos, então agora, estar à disposição de Deus, e Deus quer alguma coisa de nós, não é como nós queremos, é como Deus quer. As dimensões, tudo aquilo que Deus foi dando, e Moisés foi fazendo, construiu todo o tabernáculo, que aí está. E aí eu até botei alguma coisa aqui, estava lá baixando, irmã Rita, eu digo, não dá para fazer um estudo mais elevado. Esse microfone do irmão dele me atrapalhou aqui. Ó, não dá para fazer um estudo assim mais elevado. Deixa, mané, já deu. Não dá para fazer um estudinho mais elevado, mas eu anotei alguma coisa aqui. Por que Deus queria o tabernáculo? Alguém sabe me dizer? Pode falar. Para? Isso, para que a sua presença, para que o povo pudesse lembrar dele, adorar a ele, como você bem falou, e o povo pudesse saber que ele estava ali, que o povo não estava vagando apenas sem direção, sem rumo. Então o povo precisava entender que Deus estava com eles. Então o tabernáculo era desmontado e era montado. Aonde o povo acampava, o tabernáculo era montado. E aí, então, montava o tabernáculo e ali estava, então, pronto, o povo pronto para adorar a Deus. E no tabernáculo, Deus deu as dimensões, que eu não vou entrar na questão aqui, das dimensões do tabernáculo. Deus deu a mobília do tabernáculo, como é que era, como é que não era. E uma das mobílias do tabernáculo era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que ficava onde? Quem sabe? No lugar santo dos santos. Isso, lá no fundo mesmo do tabernáculo, é verdade. Né? Entrava no átrio, que era o pátio do tabernáculo, ó, vamos dar para nós explicar aqui, né? Entrava no átrio, certo? Aí tinha todos os utensílios e entrava no lugar santo, e depois, então, lá dentro era no lugar santo dos santos. Por quê? Porque ali a Arca da Aliança, ela estava simbolizando para o povo a presença de Deus. Ali estava. E aonde Deus está, o lugar é santo, né? Não dá para entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Entende? Então, o povo carregava a Arca da Aliança na frente. Porque simbolizava a presença de Deus, que Deus estava então ali com eles. E essa Arca da Aliança, Deus deu todas as dimensões, deu argolas, deu varões, para que 4 homens carregassem ela. E andasse com Arão. O Israel saía para guerrear e aquela arca ia na frente. Tem até algum pregador que usa um ganchinho dizendo assim, né? Diz que o exército inimigo olhava, irmã Rita, e dizia assim: é aquele povo que traz uma arquinha na frente? Não, com esse nós não queremos ganhar, porque eles saíram, tem um Deus forte aí que peleja por eles. Porque era a presença de Deus que estava ali. Então tinha a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança tinha... Opa, pois não. Ah, tá certo. Isso, muito bom. Obrigado, irmão. Então veja bem, ali estava, olha a maneira que era de carregar. 4 homens. E outra coisa, queridos, aqui que tem uma passagem da Arca da Aliança que nos chama muita atenção, porque ela foi feita para ser carregada assim, ó. Era carregada, né, os homens, né, botavam os varões, enfiavam nas argolas dela e carregavam. Uma vez Davi, certo? Ele foi transportar a Arca da Aliança. Só, Daí o dono da casa, o filho do dono da casa. Isso, exatamente. Aí Davi, ele disse: não, vou facilitar o negócio. Esse negócio está carregando nas costas assim, vai ficar meio ruim, eu vou facilitar.
pegou um carro e botou ela em cima e saiu para transportar. Só que não era a maneira que Deus tinha dito. Sabe por quê? Quando Deus ordena a nós fazermos alguma coisa, nós temos que fazer conforme Ele ordena. Não adianta dar aquele jeitinho brasileiro, que às vezes o brasileiro diz assim, o ser humano, deixa eu dar um jeitinho. Então tem que ser conforme Deus ordena. E Uzá é o nome do personagem que estava ali, estava transportando no carro. De repente o carro passou, né, ali para algo ali mais saliente, e a arca correu e Uzá meteu a mão e pagou o preço. Né? Entende? Então, uma coisa que nós temos que aprender, aquilo que nós fizemos para Deus, nós temos que fazer conforme Deus ordena. Pois não? Mas não podia, tipo, tocar na arca, por isso que eles botavam os varões. O descendente de Eli. Oi? Não podia, tipo, tocar na arca. Só os sacerdotes E os descendentes de Eli. de Eli, descendente de Eli. Entende? Que era da descendente levita, que era a tribo sacerdotal. Que era, no caso ali, era... Eles botavam os varões pra, tipo, não encostar na arca. Isso, sim. Porque ali simbolizava a presença de Deus, entende? Então, um detalhe, Uzá viu a arca caindo, ele tentou impedir, ele foi com zelo. No caso, a intenção dele foi ótima. Não vamos dizer que ele estava errado, mas aí nós aprendemos uma coisa, que para Deus não basta a boa intenção, tem que estar de acordo com a sua palavra. Ele foi cheio da intenção, não vou deixar a arca cair. Aí Deus diz, não, mas tu não pode tocar. Entende? Pois não? Vamos supor que a parte que é carregada, que as pessoas carregam a Arca da Aliança, quebrasse. Se ela fosse quebrada, Aquela parte ali que se os varões ali, né? como é que eles carregariam? Provavelmente, se quebrasse, não tem registro na Bíblia que quebrou alguma vez, mas foi boa isso. Mas se quebrasse, certamente Deus mandaria fazer outra do mesmo jeito. Porque ali era a arca, ela é feita de madeira de citim, de acácia, certo? E os varões ali também foram feitos com... Só que provavelmente não quebrava, porque os varões eu acho que era de ouro, né? Maciço. Isso, entendeu como é que é? Mas partindo do pressuposto que se quebrasse, que foi boa a sua colocação, é uma inteligente, bem pensado. Mas aí Deus mandaria fazer outro e colocar no lugar, entende? Tem como quebrar o... Exato. Fale. Deixa eu falar sobre o que tinha dentro da arca. Ah, sim, ó, tá vendo? Boa, bem pensado. Estão ligados, né? Isso é bom, isso é bom. Então, dentro da arca tinha o maná, vamos ver se eu lembro, e a vara de Arão e os 10 mandamentos, o decálogo, certo? Tudo tem o seu símbolo. O maná, que era o pão que Deus havia dado, né? A vara de Arão, né? Que floresce, era o sacerdócio, né? Sacerdócio de Arão, isso. E os 10 mandamentos, o decálogo era a palavra de Deus. Estava tudo ali dentro da arca. Isso mesmo. Aquela que falou de quebrar a arca, é a resposta a qualquer tipo, ela não tinha qualquer tipo de deteriorização. Aham. Ela não quebrava. Não, por causa do material que Deus deu já, né? Imagina, para carregar a presença de Deus tem que ser coisa, né? Mas eu entendi o lado psicológico, mano, da pergunta dele, entende? Foi interessante? Isso. Mas só que não, como eu lhe falei, né, não quebraria. Muito bem. Então nós temos aqui sobre a arca, mais alguma pergunta sobre a arca? A arca da aliança, as suas características. Opa, sim. A arca era tudo de ouro, tudo de ouro a arca. Não, ela era revestida de ouro, mas era feita de uma madeira chamada de acácia, que é uma madeira forte, né? A acácia é uma madeira muito forte. Entende? E cheia de nó, né? Cheia de curva, entende? E outro dia, eu estava fazendo um estudo sobre essa madeira de acácia,
e existe mais de 600 tipos de acácia. E essa escolhida para fazer a arca que Deus ordenou era a pior que tinha. Ela ficava no deserto, ela ficava no deserto ali, e do deserto vocês sabem como é que é, né? Vento e areia, e vinha, irmã Rita, talvez assim vamos imaginar assim, pensando nos dias de hoje, aquele saco de lixo, aquela sacola, pensando nos dias de hoje assim, né? Ficava ali enroscada nela. Ela servia, ela pegava aquelas coisas que era rejeito do deserto, aí trazendo, aplicando para nós. Nós estávamos lá no deserto, tudo quanto é coisa ruim, mas Deus pegou nós e transformou, porque pegou essa madeira aí, transformou e fez para habitar a sua presença. Pois não? Eu sei, mas não, essa madeira ela é específica lá da região, pelo que eu sei, eu acho que ela é específica lá daquela região lá, entende? É que eles chamam madeira do norte, aquela coisa toda isso, e ela é bem resistente também, aquela madeira ali. Então, queridos, Deus mandou fazer a arca para que a sua presença e o tabernáculo, para que o povo pudesse sentir o alvo maior de Deus. O alvo maior de Deus é fazer com que nós, seres humanos, entendamos o seu propósito e entendamos que Ele quer estar conosco, Ele quer habitar conosco. Não houve nenhuma época da humanidade que Deus deixou a humanidade ao léu, sem dar assistência. Por exemplo, aí alguém pode lembrar aí e dizer assim, mas os 400 anos de silêncio? Quer dizer, tu já lembrou então, né? E os 400 anos de silêncio. Só que a Bíblia diz que é 400 anos de silêncio. Silêncio o que é? É só não falar. Isso não quer dizer que Deus não estava ali, acompanhando o povo. Foi 400 anos que Deus não se manifestou com a sua palavra, não usou o profeta, não usava ninguém para falar. Entende? É por isso é chamado de silêncio, silêncio de Deus. Inclusive, existem livros apócrifos, apócrifo quer dizer não inspirado por Deus, entende? E que foram escritos nessa época, e eles foram considerados apócrifos, não tendo a inspiração de Deus, porque se Deus estava em silêncio, não tem como considerar inspirados por Deus. Então, o ápice deste assunto aqui, principalmente do tabernáculo, né? A arca da aliança e os demais utensílios do tabernáculo é para que toda a humanidade entenda que na nossa trajetória Deus está conosco. Deus nunca deixou o ser humano ao léu, conforme eu falei, nunca deixou o ser humano sem dar uma assistência, e isso é a partir lá do Jardim do Éden. Deus já estava ali acompanhando, então Ele sempre nos acompanha. Ele usou o profeta, e o profeta disse que o seu nome seria Emanuel. E o que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Quer dizer, é Deus, Ele está sempre conosco. E essa é a função do tabernáculo, era mostrar. Veja bem, o Egito simboliza o mundo, certo? E eles estavam indo para Canaã, a terra prometida. A Canaã simboliza o céu. Hoje trazendo lá do povo de Israel lá do Egito para a igreja. Então, a igreja ela sai do mundo, que é o Egito, ela continua a sua jornada em busca da Canaã celestial, que é o céu. Só que a mesma dificuldade que os israelitas tiveram, a igreja hoje tem. Enfrenta problemas, enfrenta lutas, passa pelos desertos da vida, sofre e vai por aí afora. Não é diferente. Vocês como igreja, que alguém diz igreja do futuro, eu digo igreja de hoje, né? Porque vocês são a igreja de hoje. Vocês devem entender o propósito de Deus na vida de vocês. Entender que o dia de amanhã, que hoje vocês estão lutando, hoje é uma coisa, mas amanhã começa a ser outra coisa. As responsabilidades vão aumentando.
Pode saber disso aí, que as responsabilidades vão aumentando. E aí Deus vai conduzindo vocês, sendo responsável por vocês. Por quê? Porque a presença dele está com vocês, né? Então Deus deu o tabernáculo para que o povo pudesse entrar, saber que aqui tinha um Deus, né? Pegava a pia, se purificava. Olha só, para chegar na presença de Deus tem que se purificar. Pastor, uma pergunta, acho que eu expliquei errado. Quem tem aqui o bronze e o altar, né? Isso. Os primeiros aí. Aí na frente tem um item que eles acompanham. Isso. Aí esse item vem aqui. Aqui tá. Aí eu expliquei para eles que todo mundo podia entrar aí dentro do tabernáculo, só os sacerdotes, quando fosse sacrificar. Aqui no pátio todo mundo poderia entrar. Dentro do centro do santo. Isso. Aqui no tabernáculo só o sacerdote. Isso. E no lugar santo dos santos, o sumo sacerdote uma vez por ano. Todos. E aí os E aí tinha uma escala. Entende? Tinha uma escala sacerdotal para entrar. Aonde se ele entrasse impuro, a Bíblia diz que ele poderia morrer na presença de Deus. Tem uma... Espera aí que eu não entendi. Sim. Aqui dentro no lugar santo, até oferecer o sacrifício que ele ia oferecer lá. Ele ia lá para fazer uma adoração a Deus, oferecer um sacrifício. Era o tempo. O sacrifício era uma vez por ano. Uma vez por ano. Aqui no lugar santo dos santos onde ele só entrava, aí ali ficava o incenso queimando, e ele ia lá, fazia todos os serviços que... Quando a tenda era desmontada, aquele lugar que poderia, ali ó, a tenda vermelha ali ó, não poderia pisar? Não consegui entender. Você fala assim, ó, se a tenda fosse desmontada, Certo. aquele lugar da tenda dos santos não poderia pisar? Aonde saiu a tenda, aquele lugar que ficou ali, não, aí, porque ali era um simbolismo, aí aonde botasse, o negócio era dentro da tenda, ali estava a presença de Deus, entendesse como é que é? E a outra era, quem desmontava a tenda? Era o sacerdote e os ajudantes deles, o pessoal encarregado, tinha encarregados para isso. Entende? Porque aí um tocava música, outro fazia... Cada um tinha a sua função. Tá, pastor, mas se entrasse mais de uma vez por ano dentro do santo do santo, o que acontecia? Eles não entravam. Eles não entravam porque respeitavam, mas era sujeito à morte, sim. Sujeito à morte. Na realidade, assim, o povo aqui, nós temos que entender uma coisa. A Bíblia vai nos ensinar que eles tinham um respeito muito grande. Muito grande. O escriba, quando, saindo um pouquinho só para entender o respeito para com Deus, que o escriba, quando ele estava fazendo as cópias da Bíblia, e quando chegava no nome de Deus, quando ele escreveu o nome de Deus, ele parava tudo, ia lá, se purificava, lavava as mãos, limpava a caneta para escrever o nome de Deus. De tanto respeito que tinha. Não é de qualquer jeito. Não era uma reverência muito grande. E eu penso assim, me perdoe aqui a sinceridade. Nós crentes não somos muito reverentes. Nós mascamos chiclete dentro da igreja, jogamos copo para o lado, jogamos copo para o outro. Não, eu digo mascamos porque eu já masquei também, né? Estou me incluindo com vocês. Não pega a mão para tocar comigo. Isso, senta de qualquer jeito. No caso do Adar, que vez levanta a mão para falar que fala todo mundo junto. Entende? Isso aqui, isso aqui é um perigo, dentro da igreja. Porque você esquece que está cultuando a Deus. Como é que é? Mas, tipo, eu pensava que de qualquer jeito era, tipo, estar em cima do púlpito com o pecado. Uhum. Não, é adoração, é respeito mesmo com as coisas de Deus. Entende?
Ó, deixa eu contar, eu falei na escola aqui outro dia, deixa eu contar para vocês uma experiência. Eu estava ali no centro, perto do Banco Bradesco. E de repente eu olhei para a esquina, uma senhora veio e voltou-se em direção ali à Igreja Católica, prostou-se e se benzeu. Se benzeu. Fez o sinal da cruz. Não, na rua. Eu estava na frente do Bradesco e tem outra esquina ali, do lado de cá. Ela veio daquela esquina que tem a lanchonete, fez isso aqui, aí olhou para a Igreja Católica assim, ela fez assim e fez o sinal da cruz. Se benzeu. Isso eu chamo de referência. Dentro dos ensinamentos dela, ela foi ensinada assim. Então ela aprendeu assim. Aí nós somos ensinados como? Que nós temos que ter reverência dentro da casa de Deus. Mas chegamos aqui, pulamos, saltamos, fizemos... Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Não estou criticando ninguém, mas estou dando assim, né? Que para a gente poder realmente... Porque nós temos que entender que aqui é a casa de Deus. Alguém fez uma pergunta sobre o lugar, né? Quando tirasse o templo. Saiu ali, não era mais. Aquele lugar que ficava ali não era mais. Houve lugares que Deus consagrou. Peniel, ali alguns lugares que Deus consagrou para ele. Mas, por exemplo, vamos dizer, ali hoje onde é o depósito de material do Juninho ali foi uma igreja. Antigamente tinha sido um centro de prostituição. Depois foi uma igreja. Hoje é um depósito de material. Então, o lugar, quando é consagrado, aí é consagrado. Aí tem que ser respeitado. Hoje aqui é a casa de Deus. Então tem que ser respeitado. Eu vi um dedo levantado. Isso. Fugindo um pouco do assunto, mas se a pessoa é católica e ela está passando de carro, pode se benzer na igreja quando passa a porta? Qual igreja? Na católica, né? E também a crente. A crente? Poder, ela pode. Eu já vi gente passar aqui na frente da nossa igreja e se benzer, católica. Eu já vi. Entende? Só que é assim, ó. O sinal da cruz. Aí nós vamos sair um pouquinho do tabernáculo, mas deixa eu, só para vocês, já que a pergunta tá. O sinal da cruz, como é que ele apareceu? Entende? Porque a Bíblia não fala nada sobre o sinal da cruz. Entendesse? Mas tem uma origem. A cruz de Cristo representa para nós o quê? A salvação. Entendesse como é que é? Então ela serve para nos apontar o céu. Aí é assim, ó, cada um conforme aprendeu. Só que a palavra de Deus, hoje tu estás aqui aprendendo sobre a presença de Deus. Né? Nós todos juntos estamos falando sobre a presença de Deus. Aí eu não vou dizer para ti que é pecado, de jeito nenhum. Uma pessoa que passa na frente dela, igual essa mulher lá, eu fiquei admirado da fé dela e da reverência dela para com Deus, porque ela aprendeu assim. Uma pessoa que passa aqui na frente, faz o sinal da cruz. Eu, sinceramente, eu acho uma coisa legal, porque aprendeu assim. Agora, o ruim às vezes é nós aprendermos que temos que ter reverência a Deus e não ter, obediência a Deus e não ter. Por isso o tabernáculo. Falamos, temos que voltar no tabernáculo, que é o tema, né? Pastor, eu vi, tipo... Se deixar a pergunta direta, ele não pode falar. Eu estou preocupado com a hora que der a minha hora, irmã Rita, dá um toque, que eu não marquei o início. Tem pastores que falam que a cruz do... Né? Tem pastores... Já tá 28 aqui, então. Deixa dar 30. Tem pastores falando que o sinal da cruz da Igreja Católica não veio da Bíblia, mas sim do homem. Que tipo, o homem que inventou esse negócio. Eu vou dizer para vocês assim, ó, a história que eu li sobre o sinal da cruz, certo? Quando Jesus estava sendo crucificado, lembra quando Pilatos lá perguntou: quem que vocês querem que eu solte? A Barrabás ou a Jesus? Os que estavam perto gritavam: Barrabás, Barrabás! Mas tinha aqueles lá no final da fila
Eles queriam que crucificasse Jesus. Aí eles faziam assim, ó. Para que os líderes lá entendessem que era para crucificar Jesus. Conseguiram entender? Então, com todo o respeito que nós temos, mas é isso que a história conta. Pode perguntar. Isso. Aí foi traduzido para esse nome. Aí foi criado, foi bem colocado. Aí foi criado esse sinal como sendo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, queridos, o que nós temos que entender aqui é o propósito de Deus para nós. É o propósito que Deus tem para nós. Por exemplo, cada um de vocês aqui, independente de ser crente ou não ser crente, cada um de vocês aqui tem uma alma para apresentar a Deus. E Deus tem um propósito com cada um, para ser salvo e para andar na presença dEle. Ah, tá. Na cultura árabe, Isso. não se cumprimenta com a esquerda. Ah, sim. Faz sentido, sim. Sim, faz sentido. É questão de cultura, né? É que eu não li nada. Eu sou assim, se eu não li, eu não fico falando qualquer coisa que me vem na mente, entende? Pois não? Eu quero saber, essa arca, ela hoje em dia ainda está construída ou ela já foi... Existe arte. Se ela ainda existe. Essa é uma questão teológica que muitos teólogos entendem. Onde está a Arca da Aliança? Certo? Lá em Apocalipse, ela vai dizer que ele está no céu. Nós vimos, eu não lembro o capítulo e o versículo agora, mas vai dizer que ela está lá no céu. Se a presença de Deus voltou para a presença de Deus, né? Porque Eliseu subiu, Elias subiu. A arca pode ter subido, né? Pois não? É porque lá no lugar que eles não cumprimentam com a mão esquerda, é que eles não usam papel higiênico, geralmente eles limpam com a parte com a mão esquerda. Se for para descontrair, você viu, né? Depois eu corto essa parte. Eu não entendi o que ele falou. Então, aí tu vai fazer igual aquele no YouTube. Não entendi o que ele falou. Vou passar muito ali no vídeo. Vamos focar. Lá em Apocalipse não tem concordância a tua Bíblia? Se tiver concordância, vai em Arca que vai te dar referência. Concordância lá atrás. Gente, mais alguma pergunta? Pastor, eu queria que o senhor só explicasse para eles rapidinho, Sim. porque dentro aí do discipulado deles, aí nesse livrinho aí, Estou meio atrapalhado com esse óculos aqui, mas vai dar certo. A gente segue essas aulas antigas, que é a construção do tabernáculo Sim. e os utensílios. Tá. Eu queria que o senhor só desse uma explicadinha para eles aqui, assim, para eles, né, que eu já vejo Sim. mais ou menos por cima. Aham. Que é o altar, a pia de bronze, o que tem aqui dentro, para que serve o candelabro aqui, né? Sim. A mesa de pães e o altar sagrado. Uhum. Olha, veja bem, eu anotei eu anotei também, irmã Rita, aqui assim, ó, nós falamos sobre a arca, né? E depois, então, eu vou na minha sequência aqui, que eu anotei aqui. Depois nós temos o propiciatório, né? O propiciatório, que na extremidade ficava 2 querubins como guardiões da presença do Senhor, com asas abertas para cobrir o recipiente, e esses objetos ficavam em cima da arca, certo? Depois teria a mesa representando as 12 tribos de Israel, certo? Suas características, feita também de madeira de acácia. Depois nós temos o candelabro para iluminar o acesso à presença de Deus, né? Hoje
hoje nós, para entendermos melhor isso aqui, hoje nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. E Jesus disse, vê que aqui precisava do candelabro para iluminar. Hoje nós somos a luz do mundo. Entende? Então, quem entrava por aqui, ele precisava seguir todos esses rituais corretamente. Depois nós temos o altar do incenso, né? Feito de madeira de acácia também, das medidas aqui. O altar do holocausto, que é o sacrifício, que era o altar do sacrifício, né? Tudo feito de madeira de acácia, foi a madeira que Deus... E depois nós temos a bacia de bronze. A bacia de bronze, conforme eu já falei na entrada, né? Para se purificar, porque na presença de Deus não se entra de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Então, precisava já, na entrada aqui, já começar a se purificar, apresentar a sua oferta, apresentar aquilo que ele tinha trazido ao Senhor. Pois não, João? Por isso que os filhos de Eli, ou Levita, não, de Eli, morreram porque eles, por exemplo, eles iam lá, Aham. qualquer coisa com uma mulher e entravam na... Isso. Uhum. Tem a passagem ali do Nadab e Abiú, né? Isso aí, né? Nadab e Abiú, que foram apresentar fogo estranho diante do Senhor e morreram fulminados também. Porque não é de qualquer jeito, né? Mas eles pegaram a arca de qualquer jeito, né? Isso, aí lá na carregação da arca eles pegaram também de qualquer jeito. Foi fulminados ou foi o exército filisteu que Hã? pegou eles? Foi fulminados ou o exército filisteu que pegou eles? Não entendi. Foi fulminados ou foi o exército filisteu que pegou eles? Quem? O O Nadab, os filhos que o exército pegou foram Ofni e Finéias. esse? Ofni e Finéias, tá? Nadab e Abiú, eles foram fulminados porque foram à presença de Deus oferecer fogo estranho. Ofni e Finéias, o exército, eles foram mortos, né? Aonde a arca da aliança ficou lá, onde trouxeram a notícia para o sacerdote Eli, ele caiu para trás e morreu, quebrou o pescoço, na Bíblia diz, né? Então, queridos, eles entravam por aqui, aí quando chegavam lá dentro, na presença de Deus ali, porque assim, ó, quanto mais perto da presença de Deus, mais santo nós temos que estar, mais perfeito nós temos que estar. Então eles iam se preparando para chegar aqui, e aí ofereciam o holocausto, e mais interessante, tá? Todo sacrifício oferecido aqui, não tirava o pecado. Ele adiava o pecado. Porque o verdadeiro sacrifício que tirou o pecado do mundo foi o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus. Só que isso aqui já apontava para Jesus. Aí João diz, quando viu Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus, no seu sacrifício, tirou o pecado, para sempre. Foi perdoado, certo? Então, e se alojavam aqui dentro... Aqui agora no lugar santo, e aí não era todos que poderiam entrar aqui, só o sacerdote, e conforme eu falei, estando aqui então agora, estava reunido, e uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos, e aí ele tinha a sinetinha, e aí a sinetinha ficava dizendo que ele estava vivo. E aí muita gente, vocês já ouviram, talvez, ou talvez ainda vão ouvir alguém dizer que se o sacerdote morresse lá dentro, tirava por uma corda, mas não está na Bíblia e não é bíblico isso aqui, tá? Mas não é, não. Isso, então, porque assim, ó, a Bíblia não registra. E eu fui ler alguma coisa sobre isso, mais ou menos lá pelo ano de 1300, criaram, tem até o nome da entidade lá que criou isso, e aí ficou, né? E foi passado, e hoje nós temos até pregadores que pregam isso. Isso, porque assim, ó, para começar, a Bíblia não fala em nenhum sacerdote que morreu lá dentro. A Bíblia não fala. A Bíblia não fala na corda, fala na sineta, certo? E dizem alguns estudiosos, porque como é que era essa cortina aqui, o véu? Ele era assim, ó.
tá? Ele tinha uma espessura, se não me foge a memória, 80 centímetros. Isso, não tinha como um corpo passar por ali, que era assim, ó, entende? Você veja que quando Jesus morreu, o véu do templo, esse véu do templo aqui, ele rasgou-se de alto a baixo. E segundo alguns estudiosos, se você colocar aí 10 cavalos de cada lado puxando, não conseguia rasgar esse véu. Só que o poder de Deus foi grande, né? Eu vi uma vez alguém falar que esse véu do templo é feito de couro. Não procede. Não. Ele é feito de um pano lá, cetim, né? Cetim, né? Isso, fio de linho fino, isso, e vermelho. Cada cor dessa tem um significado, entende? Então é assim, fui pego meio rápido, meio de surpresa, mas o que deu para passar foi isso aqui, foi assim meio rápido, senão eu teria preparado alguma coisa mais, né? Mais assim, mais coisa. O que Deus quer, com a mensagem do tabernáculo para nós, eu quero que vocês mentalizem bem isso aqui. O que Deus quer com essa mensagem do tabernáculo para nós é que Ele quer estar presente na nossa vida, independente da nossa idade, independente da nossa cor, independente do nosso grau, né? Independente da placa da igreja. Deus quer estar presente na vida do ser humano. É isso que nós temos que entender, é a presença dele. Aí você pode glorificar a Deus, né? Os adolescentes sabem glorificar a Deus? Sabe, né? Sabe adorar a Deus? Sabe, né? É bom. Gente, existe muitos pregadores e ensinadores. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existem muitos pregadores e ensinadores que dizem assim, eu me preocupo com essa geração que vem. É muito comum, né? Dizer, eu me preocupo. E eu costumo a pensar assim, quando eu ouço alguém dizer isso, porque a minha preocupação não é com eles que vêm. Claro que a gente se preocupa, mas não nesse sentido que eles dizem. Sabe qual é a minha preocupação? É o exemplo que eu estou dando para vocês. Será que é digno de ser copiado? Está entendendo? Nós mais velhos, né, irmão Ney? Acho que a nossa preocupação maior é o exemplo que nós estamos dando para ele, para vocês. Então, que vocês possam olhar em nós mais desgastadinho, mais velhinho assim, e ver uma coisa boa, um exemplo a ser seguido. Porque a Bíblia nos ensina assim. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós temos que olhar uma pessoa e ver daquela pessoa se ela está dando um exemplo para nós. E aí eu digo para vocês, nós aprendemos que o quê? Numa fruta nós comemos, um abacaxi nós comemos ali aqueles espinhos, jogamos o miolo fora. Não, né? Nós comemos o que é bom, né? Comemos e o bagaço vai fora. Então, aquilo que vocês vejam, às vezes de ruim, vocês deixam e copiem só as coisas boas. Estudo do tabernáculo. Aprendam, presença de Deus. Presença de Deus. Deus quer se manifestar para o ser humano. Ele quer que o ser humano entenda que a sua presença está dentro de cada um. Amém? Vocês podem... Entenderam? Se não entenderam, eu vou falar tudo de novo. Então tá bom, queridos, Deus abençoe. Irmã Rita, vou passar para ela, não sei se ela tem mais alguma programação, e deixa eu tirar isso aqui que eu estou meio enrolado. Obrigado, irmã Rita.